Amigos, agora o nosso segundo convidado especial. Vocês já ouviram, todo mundo já sabe quem é, todo mundo conhece ele. Para mim é um prazer enorme porque se tornou um grande amigo. Tenho uma admiração enorme por tudo que ele faz como violonista, como produtor musical. O Swami acho que é aquela unanimidade entre os músicos, é uma pessoa assim adorável, um caráter incrível. E que soma, eu tive o privilégio de fazer meu último trabalho há 10 anos, há 12 anos atrás, e tê-lo como produtor. E foi assim, aí, se eu soubesse, eu tinha começado muito tempo antes a pedir ajuda para o Swami, porque como produtor foi assim uma revelação para mim, eu não estava acostumado e aprendi como é importante poder ter uma pessoa do nível desse meu grande amigo. Swami, meu irmão, prazer enorme te receber. Obrigado. Já faz um tempão também que queríamos ter você aqui nesse nosso bate-papo, né? E hoje, com essas pessoas incríveis, né? O Linneu também, que se tornou amicíssimo, e o Sidney, que é meu amigo também de tanto tempo, né? É muito legal. E o teu trabalho também, da mesma forma que o Sidney, né? Que tem tanta coisa para falar que a gente tem que tentar aproveitar ao máximo. Né? Você fica à vontade para falar tudo que você quiser sobre o violão de 7 cordas, mas vamos deixar um espaço para você falar da música brasileira, do que você fez pelo mundo, de todo o teu trabalho em Cuba com o Buena Vista, enfim, fica à vontade e começa só falando um pouquinho do violão 7 cordas, quando que você partiu para o 7 e o que você sente nessa evolução dessas décadas todas de crescimento aí desse instrumento. Primeiro, obrigado pelas palavras generosas e também estou muito feliz de estar aqui, ainda mais nessas companhias adoráveis aqui. Eu me lembro bem, há uns, talvez mais de 20 anos atrás, existia uma revista chamada Violão Mais, você lembra disso? Uhum. E tinha uma entrevista com o Sérgio Assad, sempre o Sérgio, né, o visionário e tal, e ele falava literalmente, o futuro do violão brasileiro é o 7 cordas. Isso tem mais de 20 anos, né? E o que você vê é isso mesmo, né? O violão solista, depois do Rafael, obviamente, que um pouco inaugurou essa coisa do violão de nylon solista, 7 cordas. A gente tem hoje uma cena incrível de grandes músicos jovens aparecendo cada vez mais.
Yamandu, logicamente, expoente, mas Douglas Lora e tanta gente fazendo coisas incríveis. Eu acho que o violão brasileiro é um momento absurdo, uma cena linda, com muito talento, muito preparo, né? As pessoas muito preparadas mais cedo, muito mais que a minha geração, que a gente penou muito para chegar, com a falta de escolas e tudo mais. Então eu acho um cenário super estimulante e cada vez mais personalidades mesmo, né? A gente até há pouco falávamos aqui do violão de aço, né? Tanta gente nova boa, mas também no violão solista de nylon é uma coisa incrível que está acontecendo, né? E muitos próximos, assim, muita gente que sempre tento, apesar de estar em uma outra geração, mas estar conectado com essa, produzir alguns deles, então estou muito ligado e acompanhando muito o que está acontecendo. Eu acho incrível, incrível. Realmente, você acha que é um privilegiado, né? Porque você se mantém super jovem musicalmente e como pessoa, né? E porque você convive com essa turma, né? Você está produzindo, trabalhando junto com eles, né? E a gente estava até comentando, a gente tem a tendência sempre de falar que o Brasil é super complicado, super difícil, né? Mas é fascinante ver o que está acontecendo nesse século, eu diria. Eu vira e mexe, eu falo, é uma fase do violão que eu acho maravilhosa, especialmente do violão, né? Para outros instrumentos talvez seja mais complicado. A gente tinha uma expectativa até maior de desenvolvimento da música erudita no fim do século passado, início desse século. Há dificuldades, né? Não há apoio, falta muita gente ajudando, mas os que estão participando estão fazendo algo muito especial, né? O nível Sem musical, dúvida. assim... E lá fora, você que viajou já o mundo todo, né, encanta o estrangeiro, né? O sete cordas brasileiro, né, essa linguagem, ele já é um capítulo dentro do violão brasileiro que já é uma coisa grandiosa também, né, muito respeitada. Mas o sete cordas ainda é uma coisa, um capítulo à parte ali. E eu tive essa experiência minha principalmente com Cuba, né, e viajar e tal, tocando violão de sete. Foi muito legal isso, o que ele desperta como curiosidade, mas como é que é isso? Como é que vocês tocam? Que som é esse? Por De onde que vem essa linguagem? Né, a coisa das baixarias, não só isso, mas em Cuba, principalmente quando eu cheguei e gravei a primeira vez, eles ficaram muito impressionados, assim, por não conhecer, né? Tá em contato com uma coisa, um instrumento novo, uma linguagem diferente também, e que eu fui tentando me encaixar ali na coisa do swing deles, que é outra coisa. Mas é uma coisa muito fascinante mesmo. E que está se desenvolvendo, né? Você vê hoje, agora há pouco até, estávamos falando disso também, né? As baixarias, o Dino e tal, mas hoje já é um passo à frente, né? Tudo que está acontecendo. É uma fluência. Não é só isso, né? Quando você falou do preparo, não é só o preparo técnico. O violão tinha, para minha geração, assim, a gente tinha realmente dificuldades técnicas, não tinha sido desenvolvido tecnicamente o violão, né? E também não tinha violão, não tinha o Lineu Bravo e todos os outros grandes luthiers para nos ajudarem, né? Mas agora o pessoal tem uma formação musical assim também, além da facilidade, a informação está aí disseminada, mas tem uma formação musical incrível, né? Que não era uma coisa... Não, a gente demorava mais, né? Agora eles vêm muito preparados mais cedo, mais informação também, todo esse caldo todo, né, que eu acho que é bacana. O advento das universidades de música no Brasil, que também é importante, né? Isso faz ajudou uma muito. diferença. A minha geração, a gente não tinha violão na USP, não tinha como fazer, né? Hoje tem no Brasil todo, tem né? Em todo lugar. Tem alguns lugares, assim, professores cursos incríveis. Sidney Molina, né? A gente tem o Sidney Molina. Tem o Sidney Molina, por exemplo, que também... E outros que são importantíssimos. Então, eu vejo... é como você disse, eu acho que a música brasileira hoje, principalmente no nível dos instrumentistas, é onde está acontecendo mesmo. Talvez até mais que na canção, que já foi, né? Eu acho que nesse território dos instrumentistas estão acontecendo coisas incríveis. Muitos avanços, muitas coisas brilhantes que precisam ser descobertos, estão um pouco escondidos. Hoje ficou assim, tem a vantagem, a dificuldade de você realizar um trabalho, um grande show, isso é caríssimo, é dificílimo, tem mil entraves que impedem certas coisas, né? Mas ao mesmo tempo, a gente tem a facilidade com a internet, com o YouTube, com todas as outras maneiras de você
cursos como esse que o Do Sidney Sidney, faz e tudo exatamente. que você tem feito, por exemplo, eu gostaria de pedir para você falar um pouquinho desse trabalho lá com o pessoal de Cuba, que vocês viajaram, a famosíssima cantora que era... E você foi o diretor musical nesse período e conheceu o mundo todo, e depois um pouquinho dessa parte de o que significa ser um produtor musical. Bom, Cuba um presente, né, da vida, assim, é um lugar que eu sempre, a minha geração era, nosso fetiche era Cuba, né, a gente queria aquilo pro Brasil e tal, e eu acabei indo, eu sempre quis ir, e acabei chegando lá em 2003, para gravar com a Omar Portuondo, exatamente. No primeiro momento era só ver como é que ia funcionar, gravar 3 músicas e, resumindo, eu gravei o disco inteiro e depois fui para a estrada, tinha uma turnê de 2 anos mundial com ela, foi ficando cada vez melhor o negócio. Depois eu virei diretor musical com um grupo um pouco menor, depois produzi o disco com a Bethânia, o disco dela, enfim. Foi uma história de 20 anos, né? E de 2016 para cá, eu estou fazendo direção musical do Buena Vista Social Clube, que é um grupo lendário, né? Uma coisa meio... Claro, eu estou contando rápido isso aqui, tem 1000 percalços, 1000 dificuldades e coisas muito legais, então... Mas dirigir aquilo a um músico que não é cubano é uma coisa complicada, né? Porque você esbarra em primeiro momento, numa resistência óbvia e também tive que aprender muito com eles, da música deles, e para poder ter alguma autoridade, assim, entre aspas, para poder... Mas tudo correu super bem, e foi realmente acho que é a coisa mais linda que eu tive de experiência musical na vida, de aprendizado, contato, porque o nível musical em Cuba é extraordinário, né? Uma coisa, a média estratosférica, é uma coisa... O preparo... E continua assim? Continua. Piorou um pouco, né? Óbvio, o país deteriorou um pouco mais economicamente. Piora tudo, muita gente foi embora, muita gente boa, mas ainda é impressionante, assim. É impressionante. Isso é uma das coisas boas da Revolução, né? De manter um ensino gratuito, público, de qualidade, para todo mundo, para todo mundo, então, desde pequeno, né? Então você vê os frutos, né? Você vê gerações e gerações de instrumentistas extraordinários. Num preparo que aqui no Brasil não tem, na média, né? O cara sai do ensino médio técnico em música lá pronto, preparado. A universidade, se quiser, entendeu? Já está. Então, isso foi o contato com Cuba, não só isso, a experiência humana, as lições que tem ali naquele país, as pessoas que eu conheci, os meus amigos, meus irmãos. Havana, para mim, é minha casa, né? Uma cidade que eu adoro. Então, isso foi uma coisa muito bacana. Continua sendo, né? Eu estive lá agora, o trabalho com o Buena Vista deve retomar ano que vem. Então, é uma história bonita, assim, um capítulo à parte. E foi bom ter acontecido já. Eu já tinha 40 anos, 40 e poucos anos, quando apareceu essa oportunidade, eu já tinha experiência de produzir muito. E uma coisa que me ajudou muito foi não ser um violonista específico de um gênero. Isso me salvou lá. Porque se eu fosse um chorão, eu teria quebrado a cara, assim, completamente. A sorte é que eu já tinha tido, indo para outros lugares... Sua versatilidade musical, tinha tido, né? outros contatos, na época que eu morei na França, enfim. Tudo isso me ajudou muito, porque ali precisava uma visão um pouco mais aberta. Se você fosse um especialista, eu não ia ter conseguido me encaixar ali, né? Então, foi muito legal. E o lance da produção é isso, né? Eu produzo desde 95, acho que o primeiro disco que eu fiz importante, e já são mais de 100. Então, é muita coisa. E muitos violonistas, né? Muitos. Então, isso foi muito legal. Eu trabalho com o Marco Pereira. Marco Pereira eu fiz acho que 5 ou 6, Quaternália, maravilhoso. Chico Pinheiro, os 2 primeiros. Chico Pinheiro, aquele maravilhoso fiz trabalho. Muita gente bacana, assim. Então, isso foi... O meu contato, por eu também ser violonista, então foi bacana também. Não fiz só violonistas, muitos cantores, muita coisa legal e que me ensinou muito. E é uma atividade que eu amo, assim, eu gosto muito de produzir, acho uma coisa... Eu conheço, acho que boa parte, talvez não tudo, mas alguns discos seus me marcaram muito. Quando eu te conheci, você tinha feito um disco com Mané Silveira, que é maravilhoso. Simplesmente o Mané Silveira é um grande saxofonista e o seu violão, assim... Para mim, eu ouvi tanto que você não pode imaginar, que aquilo para mim fazia um bem, assim, era uma criatividade, e o teu violão absolutamente encaixado no saxofone.
acho que aquilo foi um marco. Eu até te falava, vocês precisam fazer mais isso, né? E depois um trabalho também que acho que se tornou histórico, que foi, junto com o Marco, com a Luciana Souza, né? Com a Lu a gente fez. Foram duos, né? dois duets, né? Que era também genial, né? Você, o Marco e tinha também Romero, né? o Romero Lubamo, que aquilo foi... E ela, né? E ela, assim, que... A Lu é uma coisa Me lembro de você falar um show histórico de vocês quatro lá no Sesc Vila Mariana. O Marco falou para mim e você falou assim, ela, Luciana, que morava nos Estados Unidos, tinha sido premiada, ela escreve tudo. Ela pensava... E ela era o quarto instrumento. Né? Os improvisos dela eram uma coisa, assim, maravilhosa. Preparada, né? Então você teve essa trajetória, assim, sempre de um altíssimo nível musical, né? Obrigado. E agora está com um estúdio também. Eu estou com uma sala, uma sala pequena, mas é um estúdio, dá para gravar. Até o Marco teve lá outro dia, gravou umas coisas. A gente já está começando a andar, principalmente um lugar para você estudar e estar lá e produzir, né? Eu faço muito pré-produção de muita coisa, agora eu tenho uma estrutura bem melhor para pré-produzir com outro nível e tal. É legal, tá gostoso. Que maravilha. Swami, olha, uma delícia conversar, matar saudade e ver que teu trabalho continua a mil, né? Nós vamos nos reunir agora, os quatro aqui, para fazer aquele fecho. Eu quero aproveitar, antes que eu esqueça, antes da gente passar para esse fecho, como são 30 programas, eu queria agradecer a pessoa que está fazendo esse programa, que grava, que edita, que faz tudo. Que é minha filha. Aline. Parabéns, Aline. Obrigado, filha. Pessoal, agora todo o time reunido aqui e é assim um bate-papo aqui bem descontraído, bem à vontade. O Sidney quer falar agora um pouquinho sobre esse violão para canhoto, né, Sidney? E o Linneu também. Pois é, porque, bom, é claro que muitos violonistas canhotos se adaptam perfeitamente a tocar como destros, né? Os grandes nomes, Everton Gleden. Bom, no Quaternária tenho 2 canhotos que tocam como destros, o Christian Dozer e o Thiago Abdal. Enfim, isso é normal.
É até vantajoso para o violonista, porque ele tem a possibilidade de experimentar diversos instrumentos com mais facilidade, mas alguns casos acontecem, eu me incluo nesse tipo de situação, de você não se adaptar, né? Enfim, eu me lembro de criança, a primeira vez que colocaram o violão na minha frente, eu virei já ele e comecei com a mão esquerda a tentar tirar som. Eu falei, não é aqui. Primeira professora quase me fez desistir do violão, que queria... né? Então, a minha sensação, e eu entendo então isso em outras pessoas, é de que se eu não coloco a minha mão dominante à esquerda para tirar som, eu não me sinto me expressando. É como se aquilo não tivesse graça tocar violão. Uhum. E no momento em que alguém inverteu as cordas do violão e falou, pode tocar assim, eu falei, adoro violão. Né? Então, acontecem, eu mesmo experimento alunos canhotos tocar como destros, se não tiver nenhum problema, ótimo, segue assim, né? Mas alguns casos são dessa forma. E a gente tem dificuldade de experimentar com largueza, assim, com conforto, por mais tempo, né? Livremente, muitos violões, não é? Claro, a gente vai aprendendo a escutar, vai aprendendo a mexer, sentir os instrumentos. De tanto afinar o violão dos alunos, a gente começa a tocar alguma coisinha com as cordas de cabeça para baixo. Isso aí vai acontecendo, né? Mas isso que o Linneu proporcionou para mim nesse fim de semana aqui, em que a gente está gravando esse programa maravilhoso aqui com os amigos, é uma coisa única, né? Porque ele fez a construção do violão canhoto, né? Como ele explicou, invertendo toda a estrutura interna do tampo e tal. Ainda mais 7 cordas, né? E com a qualidade, claro, dos instrumentos do Linneu Bravo. E eu pude brincar com o instrumento, tocar livremente. Então, eu acho que recomendo que todos os grandes luthiers façam a mesma coisa, façam boa ideia. Instrumentos canhotos ali para deixar ali ao lado. Muito Dá de boa. aparecer alguém que... Não, pois é, não, mas Bela sugestão. Então, mas isso foi uma coisa que já meio que está na minha cabeça já há algum tempo, e eu fiz poucos instrumentos canhotos na vida, já fiz alguns, né? Porque também tem poucos canhotos, né? Mas assim, bom, eu sou muito amigo do André Simão, que eu conheci, ele é de Taubaté, mora na Alemanha já há muitos anos. Quando eu o conheci, ele já morava na Alemanha, mas ele está sempre lá em Taubaté, a família dele está lá e tal, que é um baita de um concertista canhoto estrito sensu, né? Sim, sim. Depois eu conheci o Felipe Garibaldi, que é outro menino que toca lindamente, conheci na casa do Fábio Zanon uma vez, e assim, aí a gente foi conversando, e aí bateu essa informação, assim, óbvia, né? Que basta você parar para pensar. Cara, até brinquei com o Oscar outro dia, tava falando por telefone. Pois é, Oscar, quantos violões você experimentou essa vez que você foi passear? Ah, não, experimentei vários violões. Eu falei assim, pois é, o Sidney não experimentou nenhum. Esses caras não tem violão canhoto para experimentar, né? Se você falar, nossa, tem um luthier lá em tal lugar, tem um luthier muito bom, eu vou lá experimentar o violão. Você vai, o canhoto não vai, não tem violão para ele experimentar. Então eu tomei uma decisão que não é para agora. Queridos canhotos, eu vou manter agora no meu trabalho, vou produzir ainda, para o ano que vem vai ter 2 violões, um de 6 e um de 7 cordas, canhoto, para as pessoas poderem experimentar, para vocês pobres canhotos, minoria desassistida. Muito bem, muito bem. Os esquerdistas do violão. Maravilha. E Suami, como é que é tocar do lado destro? Eu não sei, porque eu comecei canhoto também depois. Super legal estar aqui, obrigado pela... Nossa, obrigado a vocês. Aqui, e com esse cara aqui que eu adoro, que fez esse instrumento que eu amo, que eu tô com ele desde 2009. Tem o grave mais lindo que eu já vi. Nossa, impressionante, né? E vai ficando cada vez melhor, né? E o Linneu na época foi muito bacana, não lembra que eu te falei? Naquela época foi? Não, naquela época, agora você já não é tanto. Mas naquela época você foi legal, acho que você era menos famoso. E aí o Marco, eu tinha ficado com o violão do Marco, igualzinho, lembra? Eu fiquei no Rio, fiquei experimentando, aí falei, eu quero igualzinho do Marco. E ele fez mesmo, igualzinho. E foi o instrumento que eu amo, que eu já fiz muita coisa. Então, bárbaro, obrigado. Bom estar com vocês. Senhores, que prazer, nossa, eu por mim continuava aqui esse resto de dia, batendo papo, matando saudade. Acho que fica gancho assim para a gente retomar. Mais uma vez, obviamente, eu queria agradecer aos 4
a Aline lá na Aline. técnica, e a você, Oscar, que é quem criou esse projeto maravilhoso aqui. Esses dois convidados que são caras ocupadíssimos, músicos, que para minha surpresa, né, eu até imaginava, né, que não, são dois caras de São Paulo que estão na estrada há tanto tempo, devem se conhecer. Eu não imaginava que você já tinha produzido um disco do Quaternária. Mas é isso. E, puxa, agradecer muito a vocês, assim, por se disponibilizarem a estar aqui para mentir, falar bem do meu trabalho desse jeito. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Gente, agradeço demais a todos. Sim, foi um sonho, né? Uma parte do sonho que a gente está realizando, né? Vocês não podem imaginar a motivação que me dá fazer esse programa. Eu sonho esses dias sabendo que ia ser assim como foi, né? A gente sempre torce para que tudo dê certo, que ninguém tenha algum contratempo. Então é uma felicidade, é realmente, eu percebo, eu leio depois, quando saem os programas, eu vou lendo com certa frequência os comentários, né? E aquilo serve realmente também de inspiração, porque tem alguns que assistem todos os programas e vão escrevendo coisas assim muito legais, né? Sugestões, né? Então, como o Brasil é enorme, já tem um monte de gente aí semi-agendada, que depende dos instrumentos ficarem prontos, deles poderem vir a São Paulo, né? Então, realmente eu só tenho que agradecer. E hoje é para nós um marco. 30 anos, aí são quase 5 anos que a gente... Não, 4 anos, né? Mesmo parando aí durante o período da pandemia, a gente está conseguindo trazer isso, que é uma coisa muito importante, né? Uma riqueza brasileira. Eu já falei isso também várias vezes, o luthier e os violonistas do Brasil encantam o mundo cada vez mais. Deixa eu interromper só um minutinho. À vontade. Você já falou hoje aqui, com muita propriedade, o Swami comentou isso, o Sidney comentou, sobre o momento espetacular que é o violão brasileiro, né? O que tem de músico espetacular. Eu queria ressaltar o outro lado. Que safra de luthiers de violão nós temos no Brasil. Fantástico. Quanto luthier incrível surgindo, os velhos cada vez melhores, e uma rapaziada surgindo num nível altíssimo. Isso é sensacional. Isso é um fenômeno até internacional, né? Todos os países também estão produzindo esses luthiers, e nós agora, finalmente, com todas as dificuldades brasileiras e tal, aqui está rolando, na minha geração, a gente, já falei também isso outras vezes, a gente dependia dos violões importados. O Sérgio Abreu, querido, sempre tinha lá um Rubio, um Fischer, o Hirsch, a gente conseguia ter bons instrumentos, ótimos instrumentos. Mas agora, quando me perguntam assim, mas o que você me sugere? Eu falei, você mora onde? Primeira pergunta, né? Em São Paulo. Eu falei, olha, eu vou te mandar no mínimo 10, 15 nomes. E você, por favor, vai experimentar. É um privilégio isso, né? E eu acho bacana, né, assim, que parece assim, o camarada antigamente que tinha um tecido maravilhoso. Não, é o meu alfaiate, né? Hoje o camarada fala assim, eu queria saber se você tem tarraxa, porque o meu luthier, né? O cara fez um cavaquinho, não, o meu luthier falou que precisa ser assim. Até a palavra luthier está ficando com o significado aqui no Brasil também muito forte, muito importante, gerando no país todo essas diferenças regionais, né? Viola caipira, a gente pretende também agora, também já está agendado, de a gente poder fazer alguns programas com a viola caipira, que é sensacional o instrumento, né? É isso, gente. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Oscar. Obrigado. Tudo de bom para todos. Grande abraço.